Voar a 20 km por hora, realizar cálculos complexos, ter uma memória surpreendente e ainda passar a sua localização através da dança. Calma que não estamos falando de nenhum super-herói, mas sim de um pequeno inseto voador, a abelha. Aos fãs de B-Movie aí, aos fãs de plantão de B-Movie, apertem os cintos que vamos embarcar nesse universo. E aí, já parou para pensar como ocorre o processo de polinização? A polinização acontece quando os grãos de pólen, que são os gametas masculinos, são transferidos das anteras de uma flor, que são os órgãos masculinos, para o estigma, parte do aparelho reprodutor feminino, dela mesma ou de outra flor. Isso garante a produção de frutos e semente e a reprodução de várias plantas. As abelhas entram como agentes polinizadores, juntamente com as vespas, pássaros, borboletas, pequenos mamíferos e morcegos. Tanto as abelhas adultas quanto suas larvas e pupas se alimentam exclusivamente de recursos florais. E elas visitam uma grande variedade de flores, e nelas elas coletam o pólen, que é a sua proteína, e o néctar para produzir o mel. Elas compreendem mais de 20 mil espécies no mundo. Só no Brasil supõe-se que tem mais de 3 mil espécies diferentes, mas apenas 400 estão catalogadas. As abelhas nativas sem ferrão são chamadas de meliponíneos, que integram a maioria das espécies de abelhas no nosso país. Elas são responsáveis pela polinização de 40 a 90% das espécies arbóreas. Também temos as Apis mellifera, conhecida como abelhas do mel ou africanizadas, as mais utilizadas na apicultura por possuírem ferrão. Elas são híbridas do cruzamento de abelhas vindas da Europa e da África. Além disso, temos as abelhas solitárias e as do gênero Bombus, também chamadas de mamangabas. O trabalho das abelhas traz diversos benefícios para a população. Nossas pequenas amigas são responsáveis pela biodiversidade e também pela produção do oxigênio, já que 85% das plantas com flores depende da polinização para realizarem a reprodução. Assim, elas garantem a variação genética, o equilíbrio dos ecossistemas e a reprodução das espécies. Contudo, as populações de abelhas silvestres têm diminuído drasticamente com o passar dos anos. Isso se dá pela diminuição das fontes de alimento, dos locais de nidificação onde as abelhas fazem seus ninhos, além de uso de defensivos agrícolas e também da ocupação de terras. Para falar um pouco mais sobre o assunto, conversamos com a professora Maria Luísa Tunes, do Departamento de Ciências Biológicas da Unicentro. Bom, esse é um hotelzinho para abelhas solitárias. O que seria isso? São cavidades, orifícios que a gente disponibiliza no campo, seja na cidade ou no meio rural. Essas espécies, elas têm o hábito de nidificar em cavidades pré-existentes. Então, o simples fato da gente ofertar cavidades, colocar cavidades em áreas abertas ou em mata, disponibiliza esse tipo de recurso para que essas espécies possam construir os seus ninhos. Quando falamos em abelhas, não podemos desconsiderar o fato de que cerca de 85 a 90% das espécies são solitárias. O que seria isso? São espécies que não formam colônias. Não existe casta, a presença de rainha e de operária. Uma única fêmea sozinha constrói os seus ninhos, aprovisiona, coloca alimento nos ninhos, fecha, realiza a postura e não encontra com as suas filhas, com a próxima geração. E daí elas vão construir outros ninhos. No caso dessas espécies, elas têm o hábito de nidificar em cavidades que foram escavadas por outros insetos, por outros artrópodes. Mas existem espécies solitárias que escavam os seus próprios ninhos. Como vocês podem observar, as abelhas não são todas amarelas, de coloração amarela e preta. Aqui vocês observam que tem várias abelhas que são verde metálicas, Bom, com essa metodologia, com a técnica de ninhos armadilhas que eu venho utilizando aqui há uns 20 anos, nós coletamos várias espécies de abelhas que ainda algumas espécies não foram descritas e recentemente uma espécie nova de abelha solitária,
a Mouricoletes brasiliensis, que da região do Paraná foi o local onde foram coletados o maior número de ninhos dessa espécie. E aí, o que achou da curiosidade de hoje? Se interessou pelo estudo de abelhas? Então o curso de Ciências Biológicas da Unicentro é perfeito para você. E ó, não esqueça de curtir o nosso episódio, se inscrever e compartilhar com geral e não esqueça de ativar as notificações para receber todos os nossos próximos episódios. E ó, preto e amarelo é belo. Fui! Se inscrever, errei tudo. É que ficou Frappers, sabe? Ah, tá. Tem uma enrolada na língua. Com tudo as populações. Esperar passar essa van aí. O Julinho da van. As abelhas entram como agentes polinizadores. Junto. Ai, Brasil! Gil do Bigode.